Olá, meus queridos alunos do terceiro ano pré-vestibular, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Hoje a gente vai fazer o praticando relacionado ao conteúdo de função afim da aula passada. Então, vocês podem abrir o material de vocês aí na página 156, né? Então, a gente vai fazer aí essas 6 questões relacionadas a esse conteúdo de função afim. Então, lembrando que função afim, né, aquela função polinomial do primeiro grau, nós temos a função identidade, o y é igual a x, a função constante, e o y é igual a um número apenas, ela é paralela ao eixo x, certo? E as funções, e a função afim, ela, o gráfico sempre vai ser uma reta, não é isso? Ó? Então, tem o esboçozinho do gráfico, o termo B, o termo dependente, sempre corta o eixo Y. Enfim, são várias dicas que foram dadas na aula passada que a gente vai utilizar para essa aula. Então, vocês peguem o material, vamos fazer, eu vou para a lousa e vocês vão acompanhando pelo material de vocês, beleza? Então, vamos lá. Então, na primeira questão, ele diz o seguinte, ó, faço esse pad em cada um dos itens a seguir. Está muito embaçado. Então, primeiro ele fala, quais os valores de x e c e tornam a função f de x 2x mais c constante igual a 3. Então, na primeira questão, ele me deu a função f de x é igual a 2x mais c. Ele quer saber quais são os valores de x e c e torna essa função constante, igual a 3. A função constante, gente, é a função CTE constante, é o y igual a 1K. Beleza? Ó, se você olhar aí no gráfico, você vai ter aqui, ó, o x, o eixo y. Então, esse y é o valor do apenas, ó. Então, só vai cortar esse y e paralelo ao eixo x. Como fosse, ó, f de x igual a 2, então aqui seria 2. F de x igual a menos 1, então seria menos 1, paralelo. Enfim, só vai ter esse valor. Então, como ele me disse que a função é igual a 3, ó, então já dá para saber. E o x tem que ser quanto? 0. E o c é o termo independente, que é o 3. Então, está aí os valores de x e c para que ela seja uma função constante. Letra A. Na letra B, ele já pede os valores de c e d e torna a função f de x igual a 6x mais d. E torna essa função identidade. Lembrando que a função identidade é o y igual ao x. Beleza? Ó, sempre o gráfico passa na origem. E esse gráfico ele pertence ao primeiro e ao terceiro quadrante. Ó. Se o x for 2, o y também é quanto? 2. Se o x for menos 3, o y vai ser quanto? Menos 3. Ou seja, sempre esse gráfico da função identidade é uma bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, nesse caso aqui, para ele ser o valor de C e D, ó, então o Y tem que ser igual a X. Então, o C é o coeficiente de X, no caso é quanto? Seria 1. E D não tem o tempo dependente, seria quanto? 0. Então, está aí o valor de X e Y. Na segunda questão, ele já falou o seguinte, ó, determine os valores de A e B para que a função f de x, ax mais 2, g de x, 3x mais 2 menos b sejam iguais. Isso já é mais simples, né? Deixa eu pegar o apagador. Deixa eu deletar aí. Deixa eu botar aí para gravar, pessoal. Então, vamos lá, gente. Então, tá aqui, ó. Na segunda questão, ele diz que o f de x vai ser ax mais 2. O g de x vai ser 3x mais 2 menos o b. Então, ele quer saber quais são os valores de a e b para que essas funções sejam iguais. Então, é só a gente colar, ó. O f de x, ax mais 2, igual ao g de x, 3x mais 2 menos o b. Então, na igualdade de função, o coeficiente de x nesse seria o a, é igual ao coeficiente de x desse outro, seria quanto? 3. Então, está aí o valor do a. Ó. O termo independente dessa função é o coeficiente linear 2, tem que ser igual ao coeficiente linear da outra, que é o termo independente, é 2 menos o b. Ó. Passo o menos b para cá, vem positivo. Passo 2 para lá, vai negativo. Então, o b vai dar quanto?
0. Então, o A é 3 e o B vale 0. Beleza? Então, vamos para a terceira questão. Então, vamos lá para a terceira questão, gente. Então, na terceira questão, você vai fazer desse lado aqui. Na terceira questão do praticando, nós temos o seguinte, ó. Seja f de x igual a menos 2x mais 1. Esboce o gráfico dessa função e determine para quais valores essa função é positiva. Para esboçar o gráfico, a gente faz pelo coeficiente angular linear e para determinar para quais valores ela é positiva, é o estudo do sinal. Então, lembrando, para esboçar o gráfico, nós precisamos de duas situações. Aquele macete que foi ensinado. Primeiro, achar a raiz ou zero da função. E o outro, o termo independente, onde ele corta o eixo x. Então, vamos aqui, ó. Encontrando a raiz da função, você vai pegar menos 2x mais 1 igual a zero. Não é isso? Encontrando zero da função. Menos 2x igual a menos 1, multiplicando por menos 1, vai dar 2x igual a 1, x vai dar meio. Então, já encontrei o valor do x. Ó. Quando você for esboçar o gráfico, ó, tá aí, ó, o valor do x e o valor do y. Então, o x aqui vai dar quanto? Vai dar meio. E o y é o termo independente. Então, lembrado, ó, sempre o termo independente onde ele corta o eixo y. O y vai ser, vai ser 1. Então, tá aqui o gráfico. Ó. Você pode até observar que a reta está inclinada para a esquerda, então ela é uma função decrescente, justamente, o y é negativo, é decrescente. Ó. Pronto, já está exposto o gráfico. Agora, para quais valores a função é positiva? Então, é um estudo do sinal. Você faz baseado mesmo, realmente, no raiz ou zero da função. Bota o gráfico, não tem nada de bolinha aberta ou fechada. Você bota a raiz, meio. Aí, do lado direito, você vai botar o mesmo sinal de A e o contrário do sinal de A. O mesmo sinal de A é negativo, menos, e o contrário é positivo. Então, para quais valores da função ela é positiva? Tá aqui, ó, positivo para a esquerda de meio, quando todos os valores forem menor do que, então, positiva para o x, é positivo, tudo para trás, ó, menor do que quanto? Do que meio. Então, qualquer valor que você botar menor do que meio, ele é positivo. Por exemplo, vamos botar o zero, ó, menor do que meio, certo? Ó, vamos botar o zero. Menos 2 vezes 0 é 0. 0 mais 1 dá 1 positivo. Qualquer número menor do que meio, sempre vai dar uma função positiva. Se for maior do que meio, a função vai ser negativa. E se for igual a meio, a função é igual a 0, que é o zero da função. Zero raiz. Beleza? Vamos para a quarta. Quarta questão. Então, o que ele diz na quarta questão aí, gente? Na quarta questão, ele fala o seguinte, ó. Essa questão é muito interessante, viu, pessoal? Aqui, ó. O f de x mais 1 é igual a x mais 5, não é isso? Calcular o f de x menos 1 em função de x. Muito cuidado com esse tipo de questão. Ó, ele me deu uma função f de x mais 1 é igual a x mais 5, e ele quer saber o f de x menos 1 em função de x. Aqui temos um problema porque, ó, esse f de x menos 1, se ele me tivesse me botado a função aqui, ó, f de x igual a 3x mais 4. Como ele pediu f de menos x, no lugar do x eu vou botar x menos 1. Ó, como ele pediu o f de x menos 1, no lugar do x eu vou botar x menos 1 e x menos 1. Já encontraria o resultado. Só que temos um problema e lá não é f de x, lá é f de x mais 1. Ou seja, não é só uma variável que tem mais uma constante, mais um valor diferente somente da variável que está aqui, ó. Então, o que eu vou ter que fazer? Nesse tipo de questão, você vai ter que criar um parâmetro, você vai criar uma nova função, certo? Ó, em função de uma letra, depois vai encontrar essa que ele pediu. Por exemplo, toda vez que ele me der pedir um valor numérico, pode ser até valor numérico, valor de 3, valor de 4, mas se não for só o x, for uns 2x, for um 3x, um x mais 2, x menos 1, se não for só a variável, você tem que fazer esse processo que eu vou fazer aqui agora. Ó. Você vai pegar esse que está aqui dentro, ó, x mais 1 igual a uma letra qualquer. Qualquer letra. Vamos igualar aí a t. Beleza? Ó. Agora você vai isolar esse x. X é igual a
T, passam para lá, menos 1. Tá aí, ó. Aí você vem e substitui na função. F de, quem é o X? Nós vamos substituir, ó. T menos 1, tá no X, T menos 1, mais 1, fecha. Igual. Quem é o X? Nós estamos substituindo. T menos 1, ó. T menos 1, depois vem quem? Mais 5. Então, você pega esse valor que está dentro do parênteses, igual a uma constante qualquer, no caso, o T, o M, o H, a primeira letra do seu nome, e isola o X, passei para lá. Ó. Onde tiver X, eu vou trocar por T menos 1. X, T menos 1, mais 1. X, T menos 1, mais 5. Agora você vai encontrar ó, F de menos 1 mais 1 dá 0, fica somente o T. E fica T menos 1 mais 5 vai dar mais 4. Agora você já tem uma função apenas de uma letra, ó. F de T. Agora sim eu posso substituir o que ele me pediu. Aí você pode vir logo para cá, ó, o F de x menos 1. Por quê? O x menos 1, ele está agora no lugar do T, ó. Onde tiver T, eu troco por x menos 1. Então, o T, tá vendo, gente? Ó, a minha função aqui, ó, F de x menos 1. Ó, observe agora, bota aí em preto, F de x menos 1. Observe agora, esse valor que ele me pediu, x menos 1, está no lugar do T, ó. Então, T, x menos 1, mais 4. Então, a função x menos 1 é x mais 3. Está aí a resposta, ó. Ele pediu quanto equivale x menos 1 em função de t. Tá aqui, ó, x mais 3. Beleza? Essa é a quarta questão. Na quinta questão, nós já temos uma questão que envolve gráficos, não é isso? Ó? Então, vê a quinta questão aí. Tá? Nessa quinta questão aí, gente, você pode observar e já tentou fazer, dá para fazer até pela parte da física, pela cinemática, não é isso? Movimento retilíneo uniforme. Ele está falando de deslocamento, está falando de tempo. Você pode montar a equação do espaço. Beleza? Então, dá para fazer tranquilamente lá por aquela parte de cinemática. Vou botar aqui o gráfico. Vou botar aqui o outro. Tá certo, vou montar esse gráfico aqui. Vou botar ele mais aberto, fica melhor para visualizar, maior. 30. Zero, 5. Esse gráfico azul, ele passa aqui, né? Ó. Vem até aqui. Eixo Y. Beleza, e o azul. Agora, o vermelho, vou botar de preto, ele sai do 0,5 e vem até aqui. Não é isso? Ó? Pronto, aí o gráfico. Então, lá em cima é 180. Esses valores ele não me deu, e aqui é 2,5. Esse gráfico é o tempo em função de hora, e lá em cima vai ser a distância em quilômetro. Dá para ver, né? Então, tá aí, ó. Esse gráfico você pode dar uma olhada aí no material de vocês, que dá bem visível. Então, nós temos aí, ó. Então, vamos tentar entender esse gráfico. Ele diz aí, ó. Dois carros partem de uma mesma cidade, deslocando-se pela mesma estrada. O gráfico a seguir representa as distâncias percorridas pelos carros em função do tempo. Analisando o gráfico, verifica-se que o carro que partiu primeiro foi alcançado pelo outro ao ter percorrido exatamente quantos quilômetros. Ele quer saber quantos quilômetros um carro saiu primeiro, saiu por último, atingiu o primeiro. Ó, você vai ter esse aqui, ó, esse e partiu do mar, ó, do quilômetro zero, ó, da distância zero, certo? Quando ele percorreu 30 quilômetros, ele já tinha gasto meia hora. Aí ele passou bem, ó, bem onde os gráficos se encontraram, ó. É nesse, aí ele ia encontrar
o quilômetro e eles se encontraram. A distância que ele percorreram para se encontrar. Um ultrapassar o outro. Só que ele me deu apenas as duas situações. Ó. Nesse primeiro gráfico azul, eu vou chamar de o carro A e o preto de carro B. Nós vamos ter que montar as funções horárias e igualar os espaços, para poder igualar, achar o tempo de encontro, aí acho o espaço que ele percorreu, se for pela física. Se não, a gente pode fazer pela função afim, já, e os gráficos são uma reta. Você observa que esse carro A, gente, aqui, ó, tá observando o carro A? Eu vou botar aqui, ó. O carro A, ele vai ter 2 pontos. Primeiro, ele passa na origem, lembrando, para montar o gráfico. Se passar pela origem, então o termo independente já é 0. Sempre o termo independente é onde ele passa no eixo Y. Então, o móvel A, a gente vai ver o seguinte, ó. Ele vai ter o ponto que ele passou 0 e 0, e o outro ponto vai ser em, ó, 0,5 e 30, ou 2,5, e esse eu não tenho, ó. Então, vamos pegar outro, e vai ser o X, 0,5 e 30 km. Então, vamos lá, ó. Então, para o móvel A, bem, e já sei o termo dependente, ó, as funções são essas, ó. Vou até fazer diferente, ó. A função y igual a x mais b, para todos. Não é isso, ó. O de A. O de A, ele passa na origem. Então, já sei o termo b vai dar quanto? 0, e sempre o termo dependente onde ele corta o eixo y, que foi dado na última aula. Agora, vamos pegar o outro ponto. E ele tem, ó, o outro ponto vai ser em 0,5 e 30. Então, vamos lá. Quando o y for 30, A vezes o x. O x é esse aqui, ó, 0,5 mais o b, já sei é quanto? 0. Então, aqui, ó, vai dar 0,5 A igual a 30. Meu A vai dar quanto? 30 dividido por 0,5. Meu A, todo número dividido por 0,5 dá o dobro. Então, vai dar quanto? 60. Então, tá bem, ó. Para o móvel A, já tem a função horária. Y de A vai dar em, ó, AX mais B. O A vale quanto? 60x mais o B, que é 0. Já encontrei a função horária do móvel A. Beleza. Agora, vamos fazer a do móvel B. Móvel B. Você pode observar o móvel B, a reta dele é essa preta, ó. Então, ele vai, se ele prolongar, ele vai passar bem embaixo, gente, ó. Então, o termo B é negativo, onde ele corta o eixo Y, mas eu não tenho esse valor de B. Mas eu tenho 2 pontos. Eu tenho 0,5, 30, e tenho 2,5 e 180. Então, a gente vai na função esses dois valores. Então, eu vou botar, ó, 0,5 e 30, né? Botar na função horária. AX mais B. Todas são iguais. Então, vamos lá, ó. Quando o Y for 30, A vezes o X, 0,5, mais o B. Então, eu vou ter em 0,5 A, é isso, ó, mais o B igual a 30. Deixa a primeira equaçãozinha guardadinha aí, ó. O outro ponto que a gente vai ter em comum vai ser em outro ponto, ó. 2,5 por x e 180 por y. 2,5 e 180. Vamos substituir na função. O y vale quanto? 180 igual o a vezes o x. O x vale quanto? 2,5 mais o b. Então, e vai dar 2,5b, 2,5a, 12,5 vezes o a, mais o b igual a 180. Você vai resolver agora o sistema, ó. Resolvendo o sistema, aí você encontra o valor de A e B e acha a função horária de B. Para resolver o sistema, você pode fazer regra de Kramer, você pode fazer pelo método da substituição, pelo método da soma. Eu vou fazer pelo método da soma. Pelo método da soma, eu vou eliminar uma letra. Eu vou eliminar o B e rapidamente o coeficiente. É só multiplicar uma das duas por menos 1. Vou multiplicar essa daqui, ó, por menos 1. Então, vai dar menos 0,5A mais B, menos B, igual a menos 30. Beleza? A outra, repete normalmente. 2,5A mais B igual a 180. Entenderam por que eu multipliquei a de cima por menos 1? Tanto faz ser essa como essa, para mim eliminar o B, ó. Então, eliminando o B aqui, ó, já encontro A. Menos meio mais 2,5 vai dar quanto? Vai dar 2A. 180 menos 30 vai dar quanto? 150. Então, o A vai dar 150 dividido por 2, o A vai dar 75. Então, já encontrei o valor de A.
Para mim encontrar o B, eu pego o valor do A, substituo nessa ou nessa. Vou substituir nessa bem daí, ó. Vamos pegar essa daí e vamos substituir. 0,5 vezes o A é quanto? Que é 75, mais o B igual a quanto? A 30. Então, 0,5 vezes 75, todo número multiplicado por 0,5, a resposta vai dar o quê? Vai dar a metade. Então, 0,5 vezes 75, a metade de 75 vai dar quanto? 30, 36, 32,5 dividido por 2, né? Então, vai dar 3 vezes 2, 6, baixar 1, 5, vai dar 7 vezes 2, 14, dá 1, 10, vai dar 37,5. 37,5 mais o B igual a 30. Então, o meu B vai dar 30 menos 37,5. Então, o meu B vai dar menos 7,5. Tá vendo como realmente o B tem que dar negativo? Ele passa no eixo Y lá embaixo, ó, dá negativo. Agora sim, você tem a função horária de B. Tá bem? E, ó, função horária de B. O A, quanto é que vale o A? 75x, 75x, mais o B é menos 7,5. Tá aí as duas funções horárias, ó. São representadas por funções do primeiro grau, funções afim. Então, como ele quer saber a posição ou a distância que eles se encontraram, é só encontrar o tempo que eles se encontraram. Lembrando que o tempo, gente, I é o eixo X, ó. Então o X I representa o tempo. E Y representa a distância percorrida por eles. Então, se você fosse montar as funções horárias lá pela física, você ia fazer pelo sorvete, ó. Espacial mais VT. O espaço inicial, por exemplo, do móvel A. O móvel A, o espaço inicial seria quanto? 0. A velocidade seria 0. E, ó, se você botar o espaço inicial, seria 0. A velocidade, lembrando que a velocidade é variação de espaço pelo intervalo de tempo do móvel A. A variação de espaço, qual foi o espaço que ele variou aí, ó? De 30 para 0, foi 30, um exemplo, certo? Ó. E o tempo que ele gastou, meio. Então, vai dar 60, então dá 60t. Então, ia dar 60t. E a mesma coisa, ó. 60x, 60t, o A. E assim você ia fazer um B. Então, tanto faz pela física como pela própria matemática. Nas duas andam paralelas. Enfim, vamos descobrir agora a posição. Então, a posição de encontro, o que a gente faz, gente? Aquela situação que o tio Rick deve ter ensinado para vocês. Ações de encontro. Você monta as funções horárias dos espaços, depois iguala. E quando eles se encontram, eles têm percorrido a mesma posição, ó. Gasta o tempo. Então, vamos lá. O de A vai dar quanto? 60x igual a de B. 75x menos 7,5. 60x menos 70x igual a menos 7,5. Vai dar menos 15x igual a menos 7,5. Menos vai dar mais, multiplicando por menos 1. 7,5 dividido por 15. X vai dar, tira a vírgula. Então, vai dar, ó, tirando a vírgula, acende de 0 no outro, ó. Vai dar 150. X e vai dar quanto? Vai dar meio. Ou seja, o tempo é de meia hora. Certo? Ó. Então, após meia hora, eles se encontraram. Pronto. Depois que achei o tempo de encontro, você vem, substitui qualquer uma das duas funções, você acha a posição. Então, vou pegar o de A, e vai dar 60 vezes o tempo, 0,5. Então, o de A 60, todo multiplicado por 0,5 vai dar a metade. E vai dar quanto? Vai dar 30. Então, após ter percorrido 30 quilômetros, eles têm se encontrado. Então, vamos aqui. Pessoal, olhando bem, e ó, o seguinte, no móvel A, beleza, teve uma precipitação aqui no móvel B. O móvel B, ó, no B, ele não passa nesse ponto 0,5 e 30, ó. O móvel B, eu estava falando como fosse o A, o azul. O móvel B passa bem aqui, ó, nesse ponto. Então, nesse ponto, é 0,5 e o Y vai dar quanto? Vai dar 0, ó. Por isso que essa distância I, ó, esse 0,5 I, tá dando esse ponto aqui. Então, tá errado. Ele não se encontra nesse tempo nem nessa distância. Então, aí um erro bem aqui, ó. Então, quando o móvel B, ó, o móvel B, ele passa aqui, ó, o preto. Nós olhando dois gráficos juntos, eu coloquei como se fosse no A, ó. Então, o móvel B, ele passa no ponto 0,5 e o Y é 0, tá esse ponto. Então, é só trocar aqui, ó, o Y vai dar quanto? O Y vai dar 0, o A vezes o X, 0,5 mais B. Então, vai dar 0,5A mais B igual a 0. Certo? Origina aí. Pronto. Tá essa primeira função horária aí. Aí, quando eu for fazer o outro ponto, tá correto. Ó.
Outro ponto está 2,5 e 180. Está corretíssimo. Ó, 2,5 e 180. Então, a equação, beleza, correto. Depois disso aí, a gente vai fazer o quê? Montar o sistema. Multiplique S por menos 1 normalmente, para eliminar o B. Menos 0,5, menos B igual a 0, é 0, né? A outra repetir normalmente. Eliminou o B, e menos meio mais 2,5 vai dar 2A. 0 mais 180 vai dar 180. 180 dividido por 2 e vai dar quanto? Aí sim vai dar 90. O A é 90. Então, aí no função de B não é 75, vai dar quanto? É 90. Ó. Vamos ver agora o valor do B. Aí eu peguei essa equação e substituí. 0,5 vezes, aí você bota 90, que é o valor do A, mais B igual a 0. Beleza? Igual a 0. 0,5 vezes 90, a metade vai dar quanto? 45. Mais B igual a quanto? Igual a 0. Passo 45 para o outro lado, então vai dar quanto? B igual a menos 45. Então, está aí o valor do B, certo? Ó, então, o B não é menos 75, é menos 45. Então, você desculpa aí o erro aí, gente. Foi essa precipitação que eu estava olhando aqui, ó. Eu fiz como se fosse no ponto A de novo, ó. Você pode até ver que tem essa incoerência, eu percebi na hora que eu vi aqui, ó. O tempo de, a posição de encontro deles é 30 km, mas em 30 km está bem aqui, ó. Eles não se encontram. Eles vão se encontrar um valor acima de 30, entre 30 e 180, ó. Então, quando você montar duas funções horárias, aí sim a gente vai igualar, ó. A primeira função horária, aí bem aqui, você pode ajeitar aqui, ó, a função horária de A e a de B. Então, vamos igualar aqui, ó, a função horária de A, 60x é igual a de B, 90x menos 45. Então, 60x menos 90x igual a menos 45. Vai dar menos 30x igual a menos 45, multiplicando por menos 1, vai dar tudo positivo. 45 sobre 30. 45 sobre 30 vai dar, simplificando aí, vai dar por 15, né? Ó, simplificando por 15, vai dar 3 e vai dar 2. Então, x vai dar o quê? 1h30. Tá vendo que na outra não tinha coerência? Ou deu meia hora e não se conta. 1h30 seria esse valor bem aqui, ó. Então, esse ponto aqui seria a posição de conta dele, 1h30. Mas ele quer saber não é o tempo, é a posição. Aí você pega essa 1h30 e substitui em uma das funções. Tanto faz ser na A como na B. Pegando na função A, ó, e é 60x. Então, a posição de encontro, 60 vezes 1,5. Então, a posição de A vai dar 60 vezes 1,5. C vezes 5 vai dar 30, vai 3. C vezes 1, 6, 3, 9. Vai dar 90 quilômetros. Então, a posição de encontro eles vão ter, é bem aqui, ó, 90 quilômetros. Beleza? Então, só corrigindo essa falhazinha que houve aí na montagem da função horária do móvel B. Beleza. Falta mais uma, né? Então, vamos fazer essa última. A última questão também relacionada a gráfico. Beleza? Então, vamos fazer a última. Então, entendido aí, gente? Dá uma analisada novamente, vê bem aí esse erro que foi cometido e tenta entender essa mudança que foi feita aí na hora de colocar a função horária de B. Aliás, função horária de A, certo? Foi na montagem da função horária do A, área do B, que nós erramos nessa posição aí, de encontrar o coeficiente A. Só na hora de encontrar esse coeficiente A, beleza? Então, vamos ir para a última questão, a sexta. Então, a sexta questão, nós temos a questão também de gráfico, né? Então, tá aqui as situações. Essa é bem mais simples. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 0, 5 e 10. O valor aqui vai ser tempo em dias e vai ser altura em centímetro. Pronto. Então, vamos aqui, ó. O que ele fala nessa questão, ó? O crescimento de um vegetal sob certas condições é a partir de uma certa altura segue a função do gráfico a seguir. Mantida tais condições, pode-se afirmar que a função que representa o crescimento vegetal e sua altura no 12º dia são, respectivamente, ele quer saber a função e o crescimento após o 12º dia, e depois do 10. Ó. Então, vamos montar a função. O homem é uma reta, já sabemos que a função ela é do primeiro grau, então vai ser em AX mais B.
Lembrando que o Y é o H, o X é o T. No finalzinho você pode fazer essa substituição. Outra situação, o B é sempre onde ele passa no eixo Y. Então, dá para saber que o B vale quanto? Vale 1. E para nós encontrarmos o A, você pega um ponto, ó, ou esse aqui, ou esse aqui. Ó. Se eu pegar esse ponto, se o X é 5, o Y é quanto? 2. Então, vamos jogar na função X, 5, Y, 2. Então, o Y, 2, igual o A vezes o X. O X é quanto? 5, mais o B é quanto? 1. Passa um para o outro lado. 2 menos 1 é igual a 5A. Então, meu A vai dar 2 menos 1 é 1, dividido por 5, né? Ó, vai ter aqui, ó, 2 menos 1 é 1, passa 5 dividindo. Então, o A vai dar 1 sobre 5. Então, minha função horária, se for colocar, ó, Y igual, o A vai dar quanto? 1 sobre 5, mais o B, mais 1. Só que a nossa função nas alternativas, elas estão em função de E, da altura. Não é isso? Está em função das alturas. Vamos ver aqui. Isso. Então, se você pegar as funções horárias, está em função da altura. Deixa eu ver isso no gráfico aqui. Então, vamos aqui, ó. Então, vamos só substituir. Então, o Y é a altura, né? A altura em função do T e X, né? Então, a altura em função do T, do tempo. Aí vai dar 1 into. Dá para enxergar, daí está embaçado. Deixa eu fazer de preto. Então, vamos fazer a troca aqui, ó. O Y representa a altura em função do tempo, igual 1 sobre 5. O X representa em o T mais 1. Então, como se eu tivesse aqui, ó, HT é igual, 1 vezes T é T sobre 5 mais 1. Então, está aí a função horária da altura. Já daria para marcar a alternativa? Se der, já poderia marcar. Ora, se não, você tem que fazer agora. Qual seria a altura dele no 12º dia? Então, 12º dia, a altura deveria ser quanto? H de 12 é igual. Joga na função, ó. O T vai dar quanto? Vai dar 12 dividido por 5 mais 1. H de 12 vai dar, tira o MMC, é 5. 5 por 5 dá 1 vezes 12 é 12, mais 5 vezes 1, 5. Então, o H de 12 vai dar, na verdade, 17 sobre 5, centímetro. Então, a altura no 12º dia seria 17 sobre 5 centímetros. Vai dar 3,4 por aí. Beleza? Então, tá aí, gente. A questão é relacionada à função quadrática, um pouco contextualizada, certo? Então, vocês tentem fazer as próximas questões aí, ó, desenvolvendo habilidade, onde praticando. Depois eu vou tirar uma aula também para fazer algumas questões hoje com vocês, certo? Nossa aula vai ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.